existe uma dúvida muito grande quanto a isso. Para emagrecer eu preciso comer pouco. Nem sempre. Às vezes aquele bolinho de rolo que tinha ali, que eu comi hoje, aquele bolinho de rolo, ele é um alimento que em pouca porção, em pouca quantidade, em poucos gramas, ele é extremamente calórico. Certo? Aí fica comendo uma pizza desse tamanho. Tá vendo? Pois é. Mas aí o que acontece? Não é sobre comer pouco, é sobre alinharmos, equilibrarmos cada refeição com alimentos que venham te saciar. Qual o sentido de vocês procurarem uma profissional da nutrição e a gente deixar vocês com fome? Será que realmente é fome? Às vezes o paciente diz, Nutri, eu tô ficando com fome. Existe a questão da mentalidade, de pratos enormes que comiam, né? E a gente come muito com os olhos, e quando a gente diminui alguns alimentos, algumas quantidades, as pessoas pensam o quê? Não, agora eu vou sentir fome. Eu vou passar fome. E, na verdade, a mente, digamos que a mente obesa, a mente com pensamento, né, de comer muito. Mas, na verdade, quando a gente vai ajustar e equilibrar um prato, ali naquele prato vão ter alimentos que te saciam por mais tempo, que te deixam saciado por mais tempo. Um exemplo deles é as fontes de proteína. Um dos maiores erros, gravem isso aí, um dos maiores erros da população, que faz com que vocês engordem, não é o fato do que vocês comem, muitas das vezes é o que vocês deixam de comer. Então, o que acontece em muitos casos? Diminui muito a ingestão de fontes de proteínas. E quais seriam as principais fontes de proteína? As animais. Ovos, carne, frango, peixe, queijo, essas são as fontes de proteínas animais. O que acontece quando eu faço a diminuição, quando eu diminuo no meu prato? Vou dar um exemplo clássico. De manhã, estou com pressa, vou lá, pego um pãozinho francês, aí condenam o pão francês, depois a gente vai falar sobre ele, anota aí pra gente não esquecer. Anota aí nesse caderno. Aí a gente faz o quê? Eu vou comer um pãozinho francês e vou tomar um cafezinho, tô apressado, eu vou embora. Cafezinho preto, pô, chama só cafezinho preto com uma colherada de açúcar, que aquela colher de sopa de açúcar tem 100 calorias. Açúcar com café, né? A lapadinha. O café, para vocês que não sabem, assim, pode não saber, ele não contém calorias, é uma caloria, uma xícara. O problema do café tá no açúcar, né, que a gente vai colocar uma colher de açúcar que já tem quase 100 calorias, então 5 cafezinhos por dia vai fazer com que eu já esteja ingerindo ali 500 calorias em média. E a maioria das repartições clínicas, tudo já tem o café. Com o que do lado? O açúcar, um biscoitinho, uma bolachinha, creme crack. Farinha, fácil de absorção. Então, quando a gente come aquele pãozinho de manhã, aí condena um pão francês. Não pode. Pode. Pão francês pode ser ingerido sim. Mas não pergunta o pão francês? É melhor o pão francês, que dizem que tem menos conservante, ou aqueles pão de caixa integral, agora são obrigados a botar percentual de integral daquele alimento. 9 grãos, 30 grãos. Eu comi, eu pensava que era 100%, é 30% só de farinha integral. Lá também que é ruim de sua gota. Antes era permitido, né, que fosse colocado lá, que era o pão integral, e o pão não era integral. Era só um pouquinho, não era o cheiro do integral ali, né? Mas o que me admira muito é a indústria alimentícia em cima de tudo isso, querendo lucrar em cima a todo momento. Porque assim, colocavam lá pão integral e aquele pão, ele não era integral, ele tinha minimamente a farinha integral. Era uma mistura de farinha branca normal com a integral. Farinha de trigo normal com a integral. Então, o primeiro ingrediente para poder ser realmente integral tinha que ser a farinha de trigo integral, né? E o pão integral tomou conta, não, a dieta tem que ser com pão integral. Se a gente para analisar que um pão francês você compra hoje, amanhã à noite ninguém consome mais, né? Ele já começa a ficar ali rígido. Falta de conservante. Ele tem bem menos conservantes do que o pão integral. Quando a gente pega a lista de ingredientes do pão integral, e tudo aquilo é metabolizado no nosso organismo, no nosso intestino, no nosso fígado, enfim. O que é que acontece com o pão francês, a diferença, né? O pão francês, ele vai ter um pouco mais de carboidrato do que o pão integral. Porque parte do pão integral não tem as fibras, então onde tem fibra não tem esse carboidrato da farinha. Então, o que é que acontece? Entre os dois, vai depender do objetivo, vai depender... Como é que a gente faz uma dieta? Aquele paciente tem uma intolerância ao glúten? Tem sensibilidade ao glúten? Não tem? Se tem panificadora, padaria próxima à tua casa? Tem. Quer comer um pãozinho francês? Então vai ser o francês. Flávia, na correria do dia a dia, não dá para eu ir comprar o pão todos os dias. Então, a gente vai ajustar com o pão integral. E também vamos colocar outras opções. Fontes, né? Outras fontes. O que comer com pão integral, por exemplo? Muita gente tem esse mito de dizer, o queijo de ricota, o queijo branco,
Tem o queijo amarelo. Tem algum tipo de mito em relação a isso? Eu ouvi falar que queijo era até tá bom. o pãozinho, o clássico pãozinho com ovo é melhor. É bom. Pão com ovo. Chama Pão muito com E ovo, aquele proteína, né? Aquilo que eu tava falando pra vocês sobre o pão. A gente vai comer. Aí, vamos lá. O que acontece quando eu tava falando sobre a baixa na ingestão de proteína da população? Eu vou lá e como um pãozinho, porque eu tô apressado, tomo um cafezinho, fui trabalhar. No outro dia, daqui a pouco começou a me dar aquela fome. No dia seguinte, eu penso, eita, ontem eu comi um pão Fiquei com fome. e fiquei com fome. É melhor comer uns 2 ou 3 para poder segurar por mais tempo. Já fiz esse cálculo aí, viu? Entenda que tem alimentos que o nosso corpo absorve muito rápido, ele é digerido, na verdade, muito rápido, e as fontes de farinha é uma delas. Eu vou até fazer um exemplo que eu dou muito no consultório para vocês entenderem ainda melhor, principalmente porque está sendo aqui gravado, fica para a população de fato entender. Mas vamos lá. Dá como 3 pães, só farinha, basicamente, um cafezinho e vou embora. Daqui aos mesmos 30 minutos eu vou estar com fome. Porque foi absorvido, foi digerido de uma forma rápida. O corpo não tem trabalho, quase nenhum, para digerir essas farinhas, esses açúcares. E você vai sentir fome rapidinho. Fora que ele vai ser convertido em glicose na nossa corrente sanguínea. Se eu não gasto, que a glicose é energia, se eu não gasto aquela energia, ela vai ser estocada em forma de gordura, é o excesso. Mas se eu vou e coloco um pão francês, que é condenado por muitos, e coloco 2 ovos, possivelmente eu passe horas sem sentir fome. Então a gente tem que entender que a cada refeição é interessante ter uma fonte de proteína, que pode ser um ovo, pode ser um exemplo de manhã, escuto muito no consultório. Inhame, macaxeira e batata não são alimentos de comer de manhã, até à noite. Existe, né? Poxa, já comi demais inhame de manhã. Um inhamezinho de manhã, nutre, um inhamezinho de manhã. Só que tem um porém. Até puxo a orelha da minha mamãe. Mãe, não é um prato de macaxeira, é um pedaço de macaxeira com a porção maior de proteína, se eu quero o emagrecimento. Então, diminuir essa ingestão de proteína. Antigamente, o que a gente fazia? Aquelas pratadas de macaxeira e inhame, porque se eu não comer um prato enorme, eu vou demorar, eu vou sentir fome logo. Não vai saciar a minha fome. E o exemplo que eu dou, assim, um exemplo bem didático no consultório, é isso aqui, ó. Aqui tem uma xícara de água. Se eu pegar uma colher de farinha de trigo e jogar aqui dentro assim, ó, mexer, não vai misturar rápido? Não dilui essa farinha aqui. A goma da tapioca. Se eu pego uma colher de goma de tapioca, que a gente muitas das vezes troca aquele pãozinho pela goma de tapioca, é mais saudável, não contém glúten. Coloca uma colher de sopa aqui, ela vai diluir super rápido. Mais ou menos acontece assim no nosso organismo também, digere rápido. Mas se eu colocar um pedaço de frango aqui dentro, vai diluir rápido? Não. Se eu colocar açúcar, eu não preciso nem mexer. Vai diluir sozinho. Então, tudo que é feito à base de farinha e de açúcar, o nosso corpo mal tem trabalho, ele tem pouco trabalho para digerir aquilo ali. Então, qual o problema do pão? O excesso de farinha, não daquele pãozinho, mas é porque eu comi aquele pãozinho, na hora do lanche da manhã eu como meio pacote de biscoito, meio vidro de biscoito que tem lá no cafezinho, na hora do almoço eu não faço uma alimentação saudável, eu coloco... Bota aquele prato, 2 conchas de arroz, 3 de feijão e um pedacinho de frango só? Porque a proporção tá aumentou errada, né? aquele prato, porque estava com fome, não se nutriu durante a manhã, vai com muita fome para o almoço e quer colocar um prato gigante.